A partir de 1530, o governo português mudou de atitude em relação às terras americanas. Até então, a prioridade era o comércio com o Oriente. De lá vinham a seda, as especiarias e outros produtos de grande aceitação na Europa. Entretanto, comerciantes de outros países começaram a concorrer com os portugueses no negócio das especiarias, o que provocou a queda no preço desses produtos. Assim, enquanto os gastos com as viagens eram altos, os lucros declinavam. Já os espanhóis obtinham ganhos elevados com a exploração de metais preciosos na América. Outro problema para Portugal era a presença dos franceses que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas e tentavam se estabelecer nas novas terras. O principal objetivo deles era o comércio de pau-brasil, produto que os portugueses também exploravam, como vimos em vídeos anteriores. Para enfrentar os competidores, de quando em quando o rei de Portugal enviava expedições punitivas, mas elas não eram eficientes em impedir por completo a ação dos franceses. Passadas algumas décadas, o governo português acabou por se convencer de que só manteria a posse das terras americanas fundando núcleos permanentes de colonização e defesa. O empreendimento poderia até gerar lucros, já que a América estava mais próxima de Portugal do que as feitorias do Oriente. Além disso, rumores sobre a existência de riquezas fabulosas em um reino no interior do continente, que era o Império Inca, estimulavam o propósito de explorar as novas terras. A saída para essas questões era por meio da colonização e da conquista do território brasileiro. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Falarei um pouco agora sobre como que se deu a conquista do território brasileiro. A ocupação das terras americanas pôs o governo português diante de um novo desafio, que era o de tornar rentável um território cujos habitantes não produziam nenhum excedente que pudesse ser comercializado. Na África e no Oriente, os portugueses haviam encontrado sociedades com economias complexas e variadas, de comércio intenso e diversificado. Nessas regiões, pela força ou pela persuasão, foi possível explorar as riquezas produzidas pela população local, como os metais preciosos, os produtos agrícolas e as especiarias. Os povos que ocupavam a América Portuguesa, ao contrário, eram geralmente nômades ou seminômades. Não praticavam o comércio nem utilizavam dinheiro, obtendo da caça e da pesca ou de cultivos como o da mandioca apenas o necessário para o próprio sustento. O meio mais eficaz para consolidar a posse das novas terras era sua colonização, mas para isso tornava-se necessário criar aí uma economia em condições de produzir bens que pudessem ser comercializados com bons lucros na Europa. Nesse processo, Portugal seria o primeiro país europeu a transferir para terras distantes recursos econômicos capazes de gerar riquezas, como mão de obra e equipamentos, e não apenas extraí-las como fizera até então com o pau-brasil. O marco inicial da colonização portuguesa em terras americanas seria o envio, em 1530, de uma grande expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Seus principais objetivos eram percorrer o litoral e explorar o interior em busca de ouro e prata, expulsar os franceses que encontrassem, organizar núcleos de colonização e defesa e expandir o domínio português até o curso de água que se tornaria conhecido como Rio da Prata. Localizada em terras atribuídas à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, a desembocadura do rio era tida como porta de entrada para as minas de prata do Império Inca. Ao chegar à América, Martim Afonso dividiu a expedição. Uma parte seguiu para o norte com o objetivo de explorar a foz do rio Amazonas. A outra parte, comandada pelo próprio Martim Afonso, rumou para o sul em busca da foz do Rio da Prata. Na volta, em 1532, Martim Afonso fundou São Vicente no litoral do atual estado de São Paulo. Desse núcleo inicial surgiria a primeira vila da América Portuguesa. No próximo vídeo, e como sequência desse assunto, eu falarei sobre a primeira divisão administrativa e territorial implantada pelos portugueses durante a colonização da América Portuguesa, que foram as capitanias hereditárias. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição do vídeo para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Estou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre as capitanias hereditárias. Um grande abraço e tchau, tchau.